Olá, seja bem-vindo ao Cripto Iniciante. Como você está? Espero que bem. Meu nome é Walter e nesse vídeo eu vou trazer para vocês mais uma plataforma que vai te ajudar a identificar bons projetos para entrar e evitar que você tenha percas. Lógico que isso aqui não vai garantir 100% do seu investimento. É muito plausível a gente ter consciência de que criptomoedas é um investimento de alto risco, que o sucesso das nossas operações depende apenas de nós e que esse dinheiro pode não voltar para nós, beleza? Tendo isso em mente, bora pro vídeo. Essa aqui é o BS Check. O que esse BS Check faz? Ele analisa alguns pontos que ele julga ser fundamentais para que haja uma coerência dentro de um contrato. Ele analisa a rede BSC, que é da Binance Smart Chain, a ETH, que é do Ethereum, e a Poly, que é da Polygon. Eu vou traduzir aqui só para a gente conseguir entender melhor o que ele está falando para nós. Então aqui ele fala que é um analisador de token gratuito da rede Binance Smart Chain e ele dá um aviso. Este site ajuda você a determinar se um contrato inteligente pode ser uma farsa, sem 100% de garantia. Estamos tentando fazer o nosso melhor para detectar todos os golpes, mas não podemos ser responsáveis por um mal intencionado específico. Tenha sempre cuidado com o seu dinheiro. Exatamente, galera. Sempre responsabilidade sobre o nosso capital. Então, aqui a gente cola o contrato, dá a verificar. Ele vai subir essa barra aqui falando se o contrato está ok, se tem alguma pendência, se pode ser um scan ou se é definitivamente um scan, beleza? Conforme essa barra vai descendo, ele vai nos dando os graus e vai avisando aqui. Aqui ele deu um aviso e a gente vai entender por que desse aviso. Aqui ele dá alguns relatórios e ele vai nos falando sobre alguns dados específicos do projeto. A moeda que eu estou analisando aqui é a Bitcoin, do Bomb Crypto, muita gente deve conhecer. Tá? Ele mostra a quantidade de tokens que foram queimados, 0%, o fornecimento total, que é um número absurdo, e a quantidade de holders, quantidade de pessoas que têm essa moeda em carteira. 694.053 pessoas têm essa moeda. Pote de mel. Aqui ele fala se é possível ou não vender a moeda. Existem alguns golpes dos quais eu vou mostrar um para vocês que está na minha carteira. Isso acontece, tá, galera? Conforme a gente vai participando de airdrops, fazendo algumas outras atividades, a gente vai deixando a nossa carteira e pessoas mal intencionadas pegam essa nossa carteira, mandam para nós uma quantidade específica de moedas que geralmente valem bastante dinheiro, as pessoas se iludem com aquilo e vai tentar fazer o swap, trocar aquelas moedas por BNB, por exemplo. Na hora que você tenta fazer a troca, você tem que assinar algumas coisas, algumas permissões deste contrato específico dessa moeda que eles colocaram na sua carteira. E nessa hora você autoriza a transferência de tudo que você tem na sua carteira para a carteira do proprietário daquela moeda. Então tomem muito cuidado com a sorte grande de um dia vocês acordarem e ter milhares de dólares na sua carteira. Pode ser um golpe, beleza? Vamos voltar aqui e depois eu vou para mostrar para vocês esse caso. Então aqui ele está dizendo que o relatório de simulação de compra e venda, Honey Pots, a venda parece estar ok na geração do relatório. Sempre verifique as primeiras transações, ou seja, gráfico da Pucoin, e tente com uma pequena quantidade antes de investir. Imposto de compra zero, imposto de venda zero. O que ele diz aqui? Ele diz que ele fez a verificação, que parece que está ok, mas é sempre interessante que você faça uma pequena compra para ver se de fato você consegue comprar, mais importante ainda se você consegue vender o que você comprou, beleza? Eu não faço isso, mas recomendo que faça, é uma segurança a mais. Geralmente eu faço essa análise preliminar aqui do projeto e meto brasa. Então ele está falando que não tem imposto de compra e também não tem imposto de venda. Então quando a gente vai comprar ou vender, a gente paga só apenas a taxa de gás, mas não paga nenhuma taxa específica da moeda, beleza? Ele fala aqui quem é o proprietário do contrato e o proprietário renunciou ao contrato. O que isso quer dizer, galera? Muitos dos contratos que a gente vai analisar, a gente não vai ver que o contrato não foi renunciado. E o que isso quer dizer quando o contrato não é renunciado? Quer dizer que existe de fato um proprietário do contrato, que ele pode fazer alterações dentro deste contrato quando ele bem entender. Ele pode mudar as regras do jogo quando ele bem entender. Então, às vezes a gente lê ali o white paper ali do projeto, acha legal,
vê que vai pagar uma taxa e tal, que vai ter uma taxa para compra, uma taxa para venda, isso e aquilo e blá blá blá, e de repente isso muda. Por quê? Porque o contrato não foi renunciado e isso quer dizer que ele está aberto à disposição do dono, do criador dele, para que haja alterações. Beleza? Nesse caso aqui, não tem como fazer porque o contrato está renunciado, ele está lacrado e não tem como mais fazer nenhum tipo de alteração. O que está neste contrato é o que ele vai fazer até o final da vida dele. Informações das carteiras dos desenvolvedores. Então, eles detectaram aqui 4 carteiras de desenvolvedores e cada carteira dessa tem essa quantidade de tokens nela, tá? Então, uma tem 0,91, uma tem 0,10, uma tem 0,14 e uma tem 0,41. Nada suspeito, geralmente fica suspeito quando tem 5% de total de moedas na carteira de um desses caras da equipe, beleza? Nesse caso aqui está ok. O que ele achou estranho? Que não tem LP, ou no caso aqui, a liquidez. Ele não achou nada específico quanto à liquidez do token. Isso aqui já é algo para a gente ficar esperto se o token não tiver liquidez, ainda mais um token que está há tanto tempo assim. Se alguém aí que está vendo tiver mais informações quanto a esse caso de liquidez, tá? Só para você ter, só para o pessoal ter uma noção do que é o LP, que seria a liquidez do token. O LP seria o fundo destinado a pagar os compradores. Então você comprou a moeda e tem um fundo destinado a te pagar quando você quiser ir lá na PancakeSwap e trocar essa moeda por BUSD, por exemplo, tá bom? E aqui ele fala informações sobre os principais titulares. Isso aqui é algo também muito legal. A gente pode ver que o token tem uma quantidade imensa de tokens, porém as carteiras com maior quantidade têm pouquíssimo. Então tem 0,0010% do fornecimento total de tokens. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se um cara desse for lá e tentar vender esta moeda, ele não vai prejudicar drasticamente o gráfico. O gráfico não vai cair porque não é uma quantidade absurda de moedas que ele detém e que ele possa vender e prejudicar o gráfico. Beleza? Isso já é uma proteção. Tá? Então, analisando essas coisas, a gente pode ver que, teoricamente, aqui está ok este contrato dessa moeda. Agora eu vou mostrar para vocês uma moeda que não está ok, tá? Que de fato é um scan que está na minha carteira. Eu vou pegar ela, a gente vai fazer a análise dela para vocês verem a diferença, beleza? Essa aqui é a moeda que está na minha carteira, tá? Ela custa muito dinheiro. Eu vou mostrar para vocês na PancakeSwap. Esse aqui é o token, esse PoolNFT.net. Eu tenho 96.816 tokens e se eu fosse trocar todos eles por BNB, eu teria 52 BNB, galera. 52 BNB é muito dinheiro. Vamos ver aqui em BUSD para ver quantos dólares seriam. 18 mil dólares na minha carteira. E qualquer um que vê isso aqui fala, vou trocar isso aqui agora antes que esse token aqui desvalorize. É lógico, né? Porém, se a gente for tentar fazer essa troca, aqui ele não está deixando porque tem muito dinheiro. Então vamos por aqui só 10 mil. Boa, se fosse 10 mil já daria 3.522 dólares. E eu poderia tentar fazer a troca. Quando eu for tentar fazer a troca, ele vai pedir para mim assinar alguns termos do contrato. Eu assinando esses termos do contrato, eu vou estar passando tudo que eu tenho na minha carteira para ele. E aí é onde está o roubo. Vamos pegar aqui esse token novamente e vamos analisá-lo aqui no DS Check, só para vocês verem. Boa. Olha lá. Se scan, aparece um scan, né? Então, vamos ver o que ele fala. Pô, NFT, ele fala que foram 0% de tokens queimado. Aqui ele mostra a quantidade total de tokens. Ele fala que tem 2.720.169 pessoas com esse token na carteira. Olha a quantidade de pessoas que esse cara tentou roubar, tá? E aqui, posso vender? Relatório de simulação de compra e venda. Não pode vender, tá? Tem 0% de imposto de compra e 0% de imposto de venda, porém você não pode vender. Se você não pode vender, na hora que você for tentar vender, o que você vai assinar lá não é uma venda, tá? Proprietário do token. Não é possível ler o código de contrato. Então já tem alguma coisa errada aqui. Atenção, este contrato parece não ser padrão, tá? Não é possível verificar a carteira de desenvolvedor. Não é possível encontrar informações de liquidez. E outra aqui. Detectado o endereço do desenvolvedor, né?
com 99,99% do fornecimento total de tokens. E aqui mais algumas carteiras que têm algumas quantidades de tokens. Apenas aproximadamente 0,0 da liquidez restante, a maior parte já queimada comprada. Você pode ter problemas para comprar e vender. Então a gente está vendo aqui que ele dá várias informações e pode nos livrar de muitos problemas. Eu, quando achei esse token na minha carteira, eu achei que eu estava rico. Mas eu não tive a ganância de trocá-lo e fui pesquisar primeiro. Demorei muito tempo para encontrar informações, mas encontrei falando que esse token aqui ia me roubar. E depois de um tempo eu achei o Best Check e agora todo o contrato que eu vejo eu dou uma analisada aqui para conseguir fazer um estudo melhor sobre isso. Beleza? Galera, espero ter ajudado. Considere curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. E um grande abraço.